Tanto temos espíritos bons como temos espíritos maus. Exatamente. As pessoas, por perderem o corpo de carne, não se transformam em anjinhos. Pois é, eu percebo o que me está a dizer, percebo enfim, a sua explicação é importante aqui. E numa situação como esta, em que, por exemplo, se a entidade em questão, o espírito em questão, penso que é esta a palavra certa, se o espírito em questão não se identifica, mesmo sendo um espírito bom, não se identifica, também não se força, é isso? Os espíritos bons não forçam. Não se força. Eles auxiliam, mas não forçam. E se for um espírito bom que veio com uma mensagem boa, não tem problema nenhum em se identificar. Se eu estivesse num jantar e sentisse isso, se a sensação fosse má, eu ficaria calado. Se a sensação fosse boa, se eu me sentisse seguro da comunicação, provavelmente iria dizer à pessoa, independentemente da reação da pessoa, porque eu aí iria estar a fazer o meu papel. Claro. Como o meu amigo iria interpretar a mensagem, já seria problema dele. Fátima, diga, José, diga. Eu lembrei-me agora de um pormenor que complementa o que o Nuno estava a dizer, que estava a achar muito interessante, que pode ser útil lá para casa. Eu conheci há muito pouco tempo um caso de uma pessoa até familiar, que é advogada, uma rapariga nova, que começou a desabrochar a sua mediunidade. Portanto, ela é casada, tem o seu filho, a sua filha, e entretanto, quando ia buscar o carro na garagem, por 2 ou 3 vezes que viu uma pessoa e pensava que era um ladrão, mas o ladrão de repente desaparecia. E entretanto começou-se a perceber que a sua mediunidade de vidência, entre outras, começou a desabrochar rapidamente. E agora, com a frequência de uma associação espírita lá na zona de Braga, entende perfeitamente isso, está a aprender e leva uma vida perfeitamente normal. Muitas vezes nós associamos esta faculdade a mal-estar, a doença. Não, antes pelo contrário, era aquela senhora dizia no início, é uma bênção para a nossa vida, porque é como a Fátima estar, por exemplo, numa fila de uma, sei lá, na loja do cidadão, cruza-se com muita gente, né? E há pessoas que são naturalmente desagradáveis pela sua postura, outras são agradáveis, uns têm um perfume agradável, outros já não tomam banho há uma semana, por hipótese. Pronto, mas depois nós saímos daquele contexto. Portanto, a mediunidade também é assim. Quem tem mediunidade tem percepções extrasensoriais que podem ser agradáveis, desagradáveis, mas que não interferem com o bem-estar do médium a partir do momento em que ele aprendeu a lidar com isso. Leva uma vida perfeitamente normal. Isso é importante. Aliás, é curioso o comentário, José, porque eu ia perguntar, o senhor hoje leva uma vida normal? Ou seja, se faz a sua vida normal... Sim, levo uma vida completamente normal. Trabalha... Com altos e baixos, mas completamente normal. E já está confortável com esta faculdade da mediunidade? Completamente confortável ainda não, que ainda tenho muito para aprender. Se me pergunta se aceito a faculdade, aceita. Se pudesse escolher, escolhia não ter esta faculdade. Pronto, isto com a máxima das honestidades, não é? Mais honestidade do que isto não pode existir. Nuno, muitas felicidades. Muito obrigada por ter vindo e tive muito prazer em conhecê-lo. Um grande aplauso para o Nuno. Obrigada, Nuno. Ora bem, esta é uma conversa ainda para continuar, mas agora quero lembrar o nosso passatempo, 760, 100, 760, aí está esse passatempo maravilhoso, sempre para dar dinheiro para quem nos está a ver. E lembrando também os nossos espectadores que, para além de nós darmos muito dinheiro, os 1000 euros, darmos também o valor do jackpot, ainda temos uma casa, é verdade, não é propriamente uma coisinha, é uma casa que temos para oferecer, uma casa nova que tenho a certeza que vai fazer as suas delícias. Não marque só uma vez o número de telefone, não é esse o meu conselho. O meu conselho é que marque, sei lá, 2, 3 vezes o 760. Muito bem. No início do programa,
No início do programa lançámos aqui um desafio aos nossos espectadores. Eu avisei, vão correr à página do Facebook, nós temos lá uma surpresa para si. Tínhamos um passatempo, foi um verdadeiro sucesso. Eu agradeço a todos aqueles que participaram. Tinha a ver com o tema que estamos a abordar hoje, mas encontramos os 6 vencedores que vão então receber um livro como está prometido. Parabéns então à Ana, à Susana, ao Dino, à Milene, à Marisa e à Carolina. Vão receber o vosso livrinho. Parabéns e obrigada por estarem em contacto connosco. Filomena Lencastre sempre acreditou que havia mais para além da vida terrena. Foi à procura de respostas em várias religiões, mas só a doutrina espírita viria a pôr um ponto final nas suas buscas. Olá, Filomena, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Eu queria lhe perguntar, Filomena, se este caminho, esta busca, foi uma busca que levou muito ou pouco tempo? Não levou muito tempo, felizmente. Iniciei a minha busca por volta dos 17 anos de idade. Paramos aí. Então, aos 17 anos de idade, o que é que acontecia consigo? O que é que acontecia? Eu estava a estudar, tinha aquela tarefa dos estudos do propedêutico, do ano propedêutico, veja lá. Já não existe. Há uns aninhos, não é? Há uns anos. Não existe. E eu estava a estudar, estava naquela fase de absorver tudo e mais alguma coisa, e foi nessa fase que eu comecei a sentir que havia mais qualquer coisa, que eu precisava de mais qualquer coisa. Não era só estudar. Estudar, ser alguém, sim, sem dúvida era bom, ter família, sem dúvida, mas havia mais qualquer coisa que era necessário na minha vida. Como é que a Filomena se define a nível da sua personalidade naquela altura? Que tipo de jovem era? Introvertida, extrovertida, alegre, triste? Extrovertida, alegre, ainda sou assim. Ainda, graças a Deus. Ainda é assim, portanto, não era uma pessoa, não era uma jovem isolada, era uma jovem, pelos vistos, que levava uma vida normal para os seus 17 anos, porém a precisar de mais qualquer coisa. Exatamente. Havia ali como se fosse assim um espacinho que estava por preencher. Por fazer, é. Então o que é que fez? A que portas foi batendo? O que eu fiz foi procurar nas religiões da altura. O que me fazia falta era a parte espiritual. Qualquer coisa para além de... Eu sabia que existia qualquer coisa para além da vida. Esta vida não era suficiente. Não era sozinha, não era só isto, não acabava aqui. Havia mais qualquer coisa. E então fui à procura, em várias religiões, no catolicismo, fui à procura no Reino de Deus, no Reino de Deus não, no Evangelho de Todos os Santos, nos evangelistas, fui à procura, ainda li um pouco do Alcorão. E um dia encontrei a doutrina espírita, num centro espírita, por acaso, à saída do meu oftalmologista. E o que é que se passou aí? Quando entrou... quando entrou no meio de uma, se calhar vou dizer uma coisa muito maldita, mas vocês corrigem-me já. Entrou no meio de uma sessão de trabalho, no meio de um grupo que estava junto, não, como é? Eu apercebi-me que, na altura em que eu passei naquela rua, apercebi-me que estava lá a dizer palestras das tantas às tantas horas, e era mais ou menos perto dessa hora. Então entrei, subi, era um primeiro andar, ali na zona do Saldanha. E estava muita gente, a sala ainda estava, era uma palestra, ia haver uma palestra, a sala estava cheia, havia muita gente em pé ainda, portanto ainda não tinha começado a palestra sequer. E então eu dirigi-me à pessoa que estava lá na secretária, perguntei se havia livros para eu ler, para estudar, porque eu estava naquela fase de estudo, portanto, já estudar agora mais começo por aí. Mais um, começo por aqui. Não fiz perguntas a ninguém, não me perguntei nada a ninguém, pedi os livros, deram-me dois livros, eu comprei e levei para casa para ler. Levou para casa e, ao que sei, dedicou-se aos estudos, os estudos que já tinha nos seus planos. Que licenciatura é que queria tirar? Farmácia. Farmácia. E, portanto, foi estudar. Pensou no espiritismo durante os anos que esteve na faculdade? Pensei, esporadicamente. Assim, passagem, como se costuma dizer, não é? Filomena, de passagem. Exatamente. Chegou a abrir os livros, chegou a olhar para eles? Sim. Nessa altura, já com os 17 anos, eu fui estudar os livros que recebi. E depois voltei lá a ir buscar mais livros. Sim. Então riscava os livros todos. Eu costumo dizer que comecei a riscar os livros, porque estava habituada, não é? Estávamos a estudar, nós riscamos os livros todos. Eu sei, tinha o mesmo hábito, tenho tudo riscado também. É terrível. E quando dei por ela, tinha as páginas completamente riscadas, porque tudo era importante. E tudo me completava. E eu pensava, não, é isto mesmo. É isto que eu penso. É isto. Eu sentia cá dentro que aquela era a verdade. Mas
foi lendo os livros, não os deixou de parte, logo aprendeu aqui e se calhar percebeu que tinha aqui as respostas que procurava, mas descansei. De certa maneira descansei. Mas também não tinha na altura tempo para se dedicar mais, visto que estava a fazer a sua licenciatura em farmácia. Terminada a licenciatura, o que é que a boa da Filomena fez à vida? Vamos lá ver. Bem, fui fazer o meu estágio para Leiria e depois lá em Leiria comecei a trabalhar. E o trabalho também leva umas coisas, leva às outras, e houve uma altura que comecei a sentir necessidade novamente dessa parte espiritual, de aprender mais qualquer coisa. Aprender no sentido de estudar de uma forma sistematizada esta doutrina que me tinha encantado aos 17 anos. E foi o que eu fiz. Fui até um centro espírita de Leiria e foi lá que eu estudei, no início, a doutrina espírita. Tinha quantos anos? Tinha 27, 28, 30. 27? Sim. Por aí, não é? Por aí, 27. mais ou menos. Quando é que a Filomena percebeu que tinha a faculdade, agora já não vou dizer o dom, já aprendi, a faculdade de comunicar com os espíritos? Que tinha essa faculdade? Eu sabia, pelo estudo nós sabemos que existe esta faculdade, não é? Toda a gente tem esta faculdade, uns mais do que outros, mas eu pensava que não tinha. Era uma coisa natural, portanto, era uma coisa natural eu estar a estudar, estar interessada, etc. Houve uma altura, num dos estudos que nós estávamos a fazer, fazemos um estudo sistematizado, já nas Caldas da Rainha, e propuseram-nos, estávamos num estudo, uma série de pessoas, e propuseram-nos pegar um lápis, numa caneta, num papel, e escrever aquilo que nos vem à mente. Nitidamente, é mesmo isto, escrever aquilo que nos vem à cabeça. E foi o que eu fiz. E aí é que eu me apercebi que aquilo que estava a escrever não era meu, porque eu não escrevia daquela maneira tão bonita. Que engraçado. E portanto, houve uma influência de alguém. Filomena, e só me responde esta pergunta, se quiser, obviamente, não quero estar a entrar em pormenores que eventualmente não lhe apeteça contar, mas estava a escrever o quê? Era uma mensagem para alguém? Porque disse logo que olhou e disse, isto não é meu. Eu não escrevo assim, não me manifesto assim. O que aqui está escrito não é meu. Exatamente. Mas então era o quê? O que é que estava ali escrito? O que estava ali escrito naquela altura foi uma homenagem à vida. Foi uma homenagem à vida. Falava sobre a natureza, sobre os animais, sobre os rios, sobre as aves. Era uma homenagem à vida. Está a ver? Normalmente uma pessoa não escreve aquilo. Pelo menos a Filomena não o fazia. Eu não o faria, não. Como é que se chama essa faculdade que a Filomena tem? Chama-se Psicografia. Psicografia, porque eu já aprendi há pouco com o José que há imensos, o José agora não leva mal a brincadeira, imensos psicós. Psicó disto, psicó daquilo, psicó do outro. Não, eu ainda tinha muito para aprender até eu conseguir dominar isto tudo, não é? Psicografia, portanto, psicografia quer dizer então que é uma pessoa que escreve pela sua mão coisas que uma entidade ou um outro espírito lhe transmite. Exatamente, é isso mesmo. Agora vai-me explicar os pormenores disso, que é para eu perceber. Vamos lá. Isso acontece só em momentos em que está disponível. Isso acontece só quando está num centro espírita com outras pessoas, numa mesma energia, vamos dizer assim. Ou de repente, aqui do nada, a Filomena de repente começa a escrever qualquer coisa que pode ser para mim, como pode ser para uma pessoa qualquer. Como é que funciona? Comigo funciona assim, e para cada pessoa poderá ser diferente, claro. Naturalmente será diferente. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Comigo funciona em ambiente recatado, com calma, com todo o cuidado para que não haja barulho, para eu poder estar concentrada e sentir realmente o que é que me estão a dizer. Mas quando eu não ouço. Dizer, não, eu não ouço. Aparece-me a frase, uma frase muito curta, que eu escrevo aquela frase. Quando estou quase a acabar, aparece que continua. Vem mais frases, está a ver? Não há uma voz. Vem mais... Não há voz. Não há voz, é pensamento. Não há voz, há pensamento. E, portanto, é como se, ao fechar os olhos, estivesse aqui já um livro que depois traduz para aqui. Não é um livro, é só uma frase. Quando eu digo um livro, quero dizer umas frases. De tal maneira que às vezes até parece, mas o que é isto? Uma coisa tão estranha, uma frase tão estranha. Depois, ao continuar, é que vemos o que é que vai dar. E essas coisas que escreve são coisas que estão, por norma, relacionadas com alguém presente, ou pode receber essa mensagem e nem sequer saber a quem se dirige?
Normalmente é um ensaio geral. Normalmente é para utilidade geral. Não é propriamente para uma pessoa só. Não é uma coisa específica? Não é específico, isto é para a Fátima? Não é. São coisas gerais? Geral, é a nível geral. E nesse caso, o que é que a Filomena depois... Ou seja, que uso é que a Filomena dá a essas mensagens que recebe? Porque se são para todos, como é que a Filomena faz? Nós, no Centro Espírita, temos o hábito de partilhar estas mensagens, aquilo que escrevemos, para que nossos colegas, os nossos amigos, possam analisar para ver se têm conteúdo, não é? Se têm um conteúdo realmente bom, de forma a depois a podermos distribuir para as pessoas que lá vão. Eu calculo que, estando aqui a Filomena, é porque quem a conhece sabe que tem esta faculdade. Até porque podíamos pensar, enfim, a Filomena talvez tenha algum problema em assumir. A Filomena é uma mulher licenciada que trabalha, uma mulher da área da farmácia, tem esta faculdade, assume-a naturalmente e é fácil. Porque podíamos dizer, há este lado científico da sua formação e depois há este lado espiritual. Está tranquila com as duas coisas? Assume-se perante a sociedade com toda a tranquilidade? Completamente. Completamente. E acha que isso é uma coisa que ainda falta às pessoas que têm essas faculdades e que sabem que as têm, mas acho que ainda há vergonha em as assumir, ou não? Eu espero que não. Não há necessidade disso. Sinceramente, espero que não. Não há absolutamente necessidade nenhuma disso. Nós somos o que somos. Se formos bons pintores, somos bons pintores. Por que não sermos também bons médiuns? Não é? Se somos bons escritores, por que não? Tentamos pelo menos fazer o melhor. Essas suas mensagens escritas já representaram ajuda para algumas pessoas? Eu penso que sim, porque como são de interesse geral e depois de confirmadas pelos nossos colegas lá no centro, acabam por ver se essa mensagem tem valor ou não. Se tiver valor, é distribuída para as pessoas e servem de consolo. Consolo ou de reflexão também, muitas vezes de reflexão. Bem, José, as histórias são todas diferentes, os testemunhos são todos diferentes. O que é que tem a dizer em relação a este testemunho da Filomena? Olha, eu achei muito interessante, mas gostava só de voltar um bocadinho atrás ainda ao testemunho anterior, que poderia dar uma ideia errada. Quando o anterior, o Nuno, referiu que se pudesse não seria médium, eu penso que é um equívoco da parte dele e que, de certo, quando estudar mais um bocadinho e tiver melhor consciência, que dirá o oposto. Porque seria o mesmo que uma pessoa que vê dizer assim, como eu vejo tanta coisa má na televisão, eu preferia ser cego. Ou outra pessoa que dissesse, como eu ouço tanta coisa mal, eu preferia ser surdo. Ninguém diz isso. Portanto, quem tem um sexto sentido é, de facto, uma característica tão boa e uma mais-valia para a sua vida que o objetivo é sempre ir à frente. Geralmente, as pessoas que dizem isso são pessoas que trouxeram mediunidade por imposição e não por escolha. E então isso lida um bocadinho não tão bem com ela, mas e é um aspecto que tem que ser resolvido, com o tempo não é? aprendem. Achei muito interessante este depoimento, porque na psicografia o médium pode escrever intuitivamente, ele capta o pensamento de um ser extrafísico e escreve, pode escrever semi-mecanicamente, isto é, ele tem consciência do que está a escrever, mas não sabe o que vai sair a seguir. As coisas vão saindo, e pode escrever mecanicamente, como era o caso do médium Francisco Cândido Xavier, que era ambidestro, isto é, ele escrevia com as duas mãos duas mensagens ao mesmo tempo, sem saber do que é que estava a escrever, de autores completamente diferentes. Bem, impressionante. Aliás, temos um caso de um outro médium, Fernando Lacerda, que foi considerado o maior médium de psicografia português, que depois teve de fugir, foi perseguido pelo Estado Novo, teve de fugir para o Brasil, e que é de facto um paradigma disso, também escrevia mecanicamente. Então, gostávamos de referir que a mediunidade é uma faculdade que nós temos para descobrir o mundo espiritual, é uma ferramenta. A doutrina espírita é uma filosofia, uma ideia que utiliza essa ferramenta para comprovar isso. Relativamente ao depoimento da Filomena, pronto, é perfeitamente normal. Fez o percurso que é o percurso, eu diria, por aquilo que eu vi aqui pelos testemunhos, o percurso equilibrado, normal e que leva a este bem-estar, não é? Uma das coisas que nos preocupa no cotidiano é que cada vez mais chegam aos centros espíritas pessoas com filhos na casa a partir dos 15 anos
com mediunidade a desabrochar. E então o último sítio onde vão é ao centro espírita. Primeiro vão ao psiquiatra, ao psicólogo, vão aos bruxos, vão aos médiuns comerciantes, vão a todo lado. Ouvem os maiores disparates, não é? E depois vão ao centro espírita. Quando os vossos filhos disserem que veem, que ouvem, etc., procurem um centro espírita idóneo, que não cobre dinheiro, que não aceite dinheiro. Há tantos. Muito bem. Podem procurar, por exemplo, na página da ADEP, da Associação de Divulgadores Espiritismo. É fácil encontrar na internet essa Tem lá um curso básico de espiritismo gratuito. Hoje temos mesmo que concluir, por isso e já agora também é o Facebook da ADEP que podem se inscrever lá. Sim, senhor. Hoje o Facebook é uma porta aberta para o mundo. José, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E Filomena, toda a felicidade do mundo. É o que eu desejo. Muito obrigada também por ter vindo. Um grande aplauso. Obrigada, Filomena. Bem, temos as nossas linhas telefónicas que continuam abertas e continuam abertas até aos instantes finais do nosso programa, a altura então em que nós vamos dar uma grande alegria a um dos nossos espectadores. Alguém que vai sair daqui com